Olá, tudo bem? Bem-vindo novamente ao nosso espaço aqui no Guia. Hoje nós vamos novamente falar sobre o Novembro Azul. Estamos em novembro novamente, o tempo passou rápido, graças a Deus a pandemia se evanecendo. Muito bem, nós falando de Novembro Azul, a doença principal, a gente já sabe, todo mundo sabe, mas temos que lembrar dela, é o câncer de próstata, né? A gente, no Novembro Azul, faz alusão a todos os cânceres masculinos, mas principalmente ao câncer de próstata, que é o mais comum. E que, como todas aquelas doenças as quais a gente lembra em tempos de campanha, assim como todas elas, o câncer de próstata é extremamente curativo, alcança altíssimas taxas de cura se a gente descobre bem no comecinho. Olha só, o câncer de próstata é o mais comum no homem e ele é responsável por 30% dos óbitos de homens com câncer todo ano. Tá? O que é a próstata? A próstata é uma glândula que fica abaixo da bexiga, ela é responsável por produzir o sêmen, né? O sêmen é a parte líquida que forma então a ejaculação masculina junto com o esperma, tá? O esperma é produzido lá no testículo, lá mais para baixo. Essa glândula, ela pode se inflamar de maneira benigna também. Ela pode aumentar numa doença que é muito comum, ainda mais comum do que o câncer de próstata, que é a hiperplasia prostática benigna. Significa o quê? O inchaço da próstata. A próstata incha e isso é muito comum. Quase todos os homens vão ter algum nível de hiperplasia prostática benigna. E os sintomas são parecidos com o do câncer de próstata, né? Então por isso que é muito indicado, né? Na verdade é imperativo, obrigatório que o homem se cuide, vá às consultas regulares a cada ano, aos 45 anos quando tem história familiar, ou acima dos 50 anos quando não tem essa história familiar, ir nessa consulta urológica, tá? Por quê? Porque os sintomas são muito parecidos entre a doença benigna da próstata, que é aquele aumentozinho que eu estava comentando, que é aquela glândula então aumentada de volume, mas sem câncer, com o câncer que também aumenta de volume, mas com uma doença maligna ali. Então eu estava falando que é uma castanha, o tamanho de uma castanha, uma glândula que fica abaixo da bexiga. Dentro dessa castanha passa a uretra, o canalzinho do pênis, o canalzinho lá para trás, quando o pênis acaba, ela passa por dentro da próstata antes de chegar na bexiga. Então, óbvio, se está inchada, se a glândula está inchada, fica o canalzinho estreito e não consegue fazer xixi de maneira adequada. Então, o que a pessoa sente? Dificuldade, às vezes ardência, às vezes sensação de retenção, uma urge incontinência porque não esvaziou e daqui a pouco já tem vontade de fazer de novo, ou até escapa xixi, né? É engraçado que parece que é o contrário, parece que a pessoa está perdendo urina facilmente, mas às vezes não, é por extravasamento, é porque ela não está saindo facilmente, é que ela sai depois por ter ficado para trás, tá? Então, o câncer de próstata, no início dos sintomas, ele é muito parecido com uma hiperplasia prostática benigna, e o início dos sintomas é bem quando a gente quer pegar a doença. Então, volto a falar, não dá para esperar sintomas para procurar médico, tem que procurar médico, tem que fazer a consulta anual para a gente identificar antes a doença. E como é que identifica a doença? Através do toque retal, em que o médico, conhecendo a anatomia, vai saber se a próstata está lisa, se ela tem alguma nodulação, alguma rugosidade que chama atenção no sentido oncológico, no sentido de cancerologia, e também através de exames sanguíneos, o PSA, e exames de imagem. Mais recentemente a ressonância melhorou muito a sua qualidade, e a ressonância multiparamétrica da próstata veio como uma ferramenta muito importante no diagnóstico da próstata e também para orientar a biópsia. Quando tem um câncer de próstata, para você ir com a agulha certinho no local correto para ter uma amostra mais fidedigna, mais representativa para dizer se realmente aquilo é ou não câncer. Mas volto, o que tem que fazer? Toque retal e o PSA. Doutor, não posso fazer só o PSA? Só o PSA vai detectar 90% dos cânceres de próstata, 85% a 90%. Por quê? Porque 15% dos cânceres de próstata não produzem PSA. A maioria produz, mas significa que se o PSA estiver normal e não tiver o toque retal, pode ser que esteja com câncer de próstata mesmo com PSA normal. Por isso o toque é importante, o toque retal não tem como escapar.
Não tem preconceito nessa história, tem que se cuidar. Eu acho que não tem 9 horas nisso daí. Muito bem. Vamos falar então sobre o tratamento. Quando a gente diagnostica muito precocemente, que é o que a gente quer, a gente pode fazer a cirurgia, remover o câncer de próstata, remover a próstata, ou eventualmente fazer radioterapia junto com hormonioterapia, quer dizer, bloquear os hormônios que alimentam o tumor da próstata e ao mesmo tempo queimá-lo através dessa terapia chamada radioterapia ou teleterapia, né? Qual que é o nosso objetivo então? Cura. Se a gente diagnostica no comecinho, a gente não quer um paciente chegando no consultório com dor óssea, por exemplo. Vai diagnosticar o câncer de próstata porque está com dor óssea. O que significa isso? Chegamos tarde. O câncer de próstata gosta muito de osso e aí eventualmente esse paciente já tem metástases no esqueleto. Não é ali que a gente quer chegar. A gente quer diagnosticar antes. Então, novamente, Novembro Azul, pessoal aí que é mais difícil do que as mulheres se cuidam, não precisa nem insistir. Homens, por favor, se cuidem, a gente está à disposição na oncologia, a gente está à disposição os colegas médicos da urologia. Venham à Oncomed se precisarem da gente, façam consultas de prevenção e de tratamento quando for necessário, mas a prevenção sempre é mais desejada. Um abraço, fica esse recado então, novamente, Novembro Azul chegando e temos que lembrar dessa doença tão importante. Um abração.